Este vídeo fala no seu título o último passo no despertar espiritual, mas antes seria mais como o último passo na tua antiga vida, que é o primeiro passo na tua nova vida espiritual. E nós vamos falar de alguns assuntos, por exemplo, o último passo é o primeiro passo, os carcereiros são companheiros da caverna, as mudanças são fáceis, trocas de hábitos antigos por novos, novas prioridades na vida, o difícil é sustentar a decisão frente aos demais, medo de parecer ridículo, de ser diferente, instinto de manada, sobrevivência, viveca, discernimento, impossibilidade de manter hábitos antigos, ponto de ruptura, renascimento, a meta ideal, devoção, concentração, o caminho espiritual é infinito, reconhecer a própria identidade, manter a consciência no eterno, abster-se, conquistar-se. Mas, antes, eu quero ler, para contextualizar tudo que a gente vai conversar aqui, para fazer isso fazer sentido, a gente precisa se colocar em um contexto. Existe um livro, A Luz no Caminho, de Mabel Collins. É uma pessoa que foi teosofista, recebeu esse livro dos mestres, né, por inspiração dos mestres de sabedoria. E eu vou ler a última parte do prefácio e as primeiras partes do primeiro capítulo, porque é necessário contextualizar isso para que todos aqueles itens anteriores que eu comentei fazerem sentido, para que eles façam sentido, certo? Então, vamos lá. Uma distinção é feita aqui entre o mundo e os discípulos. Este não é um livro dirigido ao mundo em geral. A palavra discípulo deve ser considerada em dois sentidos, o não iniciado e o iniciado. Ao ler o livro cuidadosamente, podemos identificar as duas linhas nítidas de ensinamento sob a vestimenta das mesmas palavras. Cada frase contém um sentido duplo, um direcionado para os mais avançados, outro para os menos avançados. A segunda parte do tratado deve ser direcionada inteiramente ao discípulo iniciado, mas esta dualidade ocorre já ao longo da primeira parte. Muitas pessoas que ainda não se aproximaram do discipulado têm uma compreensão totalmente equivocada dessas regras. Frequentemente, as criticam como propondo um ideal que é difícil e pouco atrativo. Este é constantemente o caso quando o ideal é apresentado e demasiado elevado para o leitor. Nenhuma pessoa é auxiliada por um ideal, por mais nobre que este seja, a menos que ele também seja atraente. Uma norma prática para lidar com os seres humanos diz que devemos oferecer a eles somente ideais que sejam capazes de atraí-los. Com todos os livros deste tipo, o que cada homem aproveita é o que ele mesmo projeta sobre eles. O entendimento dele depende de seu próprio poder de responder aos pensamentos que os livros contêm. Mesmo as coisas materiais só existem para nós se tivermos desenvolvido os órgãos que possam responder a elas. Portanto, no momento atual, há centenas de vibrações nos circundando, às quais somos incapazes de prestar atenção. O Sr. William Crookes certa vez ilustrou isso muito bem quando estava tentando mostrar como era limitado o nosso conhecimento de eletricidade e, consequentemente, como era grande a possibilidade de progresso na ciência elétrica. Ele disse que poderia fazer uma enorme diferença para nós, poderia de fato revolucionar nossas ideias se tivéssemos órgãos respondendo às vibrações elétricas ao invés de olhos sensíveis às vibrações de luz. No ar seco, nós necessariamente não seríamos conscientes de nada, pois ele não conduz eletricidade. Uma casa feita de vidro poderia ser opaca, mas uma casa comum seria transparente. Um fio de prata poderia parecer um buraco no túnel ou túnel no ar. O que nós conhecemos do mundo é função de nossa resposta às suas vibrações. Do mesmo modo, se não podemos responder a uma verdade, ela não é verdadeira para nós. Portanto, quando estamos tratando com livros escritos por ocultistas, nós só podemos captar os seus pensamentos na proporção do nosso próprio avanço espiritual. Qualquer parte do ensinamento deles, que seja demasiado sutil ou elevado, passa por nós como se não estivesse lá. Muito mais pode ser captado deste livro através da meditação do que pela mera leitura. O seu maior valor é que ele dá orientações à nossa meditação. Escolha uma única frase e medite nela. Pare com o trabalho da mente inferior e desperte a consciência interna que entra em contato direto com a ideia. Você poderá então deixar de lado as imagens da mente concreta e ter uma percepção direta da realidade. Meditando dessa forma, você entrará em contato com o conhecimento direto da verdade que o eu superior adquiriu em dimensões mais elevadas. Entretanto, um homem que medita, mas não lê nem ouve a um instrutor, ainda que progrida no plano espiritual, só o fará lentamente.
Se ele tivesse tido a vantagem adicional de ler e escutar, avançaria muito mais rapidamente. A palestra ou o estudo podem sintonizar o cérebro do estudante de maneira que ele obtenha mais conhecimento através da meditação. Mas para um homem que apenas ouve e lê e não medita, dificilmente será possível algum avanço. E o progresso é extremamente vagaroso. As duas práticas devem ser combinadas, um pouco de escuta ou leitura e muita meditação. Eu não vou nem comentar, porque isso vai ser entendido por quem precisa entender. Então eu vou ler a primeira parte do livro aqui, e aí depois eu vou para os tópicos para a gente conversar. Quem tiver dúvidas pode ir colocando no chat, tá? E aí depois eu respondo mais para o final. Então, a parte 1. Estas regras foram escritas para todos os discípulos. Segue-as. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de soltarem lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa estar na presença dos mestres, seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. 1. Mata a ambição. Nota: a ambição é a primeira das maldições, a grande tentadora do homem que está se elevando acima de seus semelhantes. É a forma mais simples de buscar recompensa. Homens de inteligência e poder são continuamente desviados por ela de suas possibilidades mais elevadas. No entanto, ela é uma instrutora necessária. Seus resultados tornam-se pó e cinza na boca. Como a morte e a alienação, ela mostra ao homem, por fim, que trabalhar para si mesmo é trabalhar para a desilusão. Porém, embora essa regra pareça tão simples e fácil, não passes rapidamente por ela, pois os vícios do homem vulgar passam por uma transformação sutil e reaparecem com um aspecto modificado no coração do discípulo. É fácil dizer, não serei ambicioso, mas não é tão fácil dizer, quando o mestre ler meu coração, ele o encontrará perfeitamente limpo. O artista puro, que trabalha por amor à sua obra, está às vezes mais firmemente plantado no caminho correto do que o ocultista que imagina ter eliminado os interesses pessoais, mas que na realidade só ampliou os limites da experiência e do desejo e transferiu seu interesse para coisas relativas a uma dimensão maior de vida. O mesmo princípio é aplicável às duas outras regras, que aparentemente são simples. Pondera sobre elas e não te deixes enganar facilmente pelo teu próprio coração. Pois agora, no umbral, um erro pode ser corrigido. Porém, se carregares o erro contigo, ele crescerá e frutificará, e então, para destruí-lo, terás de sofrer amargamente. Então, 2. Mata o desejo de viver. 3. Mata o desejo de conforto. E aí eu vou ler essa última frase. Trabalha como aqueles que são ambiciosos. Mata a ambição, mas trabalha como aqueles que são ambiciosos. Respeita a vida como aqueles que a desejam. Seja feliz como os que vivem em função da felicidade. Então, o que a Mabel está indicando aqui, através da voz de seus mestres, né, que o tema do vídeo de hoje aqui, que ele fala que é um passo, né, no caminho espiritual. Esse passo no caminho espiritual